A gente sabe que para que a criança aprenda uma atividade nova, e eu vou falar daqui a pouco, um dos pontos é o tanto de treino necessário, a criança precisa treinar muito. Então, a gente pode capacitar os cuidadores, os pais, para que eles também treinem em casa. Então, a criação de programas domiciliares, para que a criança continue esse treino para fora da clínica, além da clínica. Então, precisa se estabelecer uma parceria com a família, a gente precisa orientar a família dessa criança, ou fornecer uma lista de atividades que ela pode executar no ambiente domiciliar e de preferência que estejam incluídas na rotina, treinar os pais, realmente eles vão fazer na sua frente e você vai corrigindo para que eles consigam executar em casa sozinho, e você precisa estar disponível em casos de dúvida. Então, se o pai tentou executar em casa e ele teve dúvida, ele tem que saber que ele pode contar com você para tirar essa dúvida, tá? Então, esse é o 6º ponto. 7º ponto. A criança e o cuidador, né, os pais, eles têm o poder de decisão, eles fazem parte da equipe. Então, quando você vai traçar um plano terapêutico ou escolher um método X, Y, Z, os pais eles vão atuar na tomada de decisão. Então, é sua função, é função do terapeuta orientar os pais do que tem de evidência disponível para que ele consiga participar de forma orientada na tomada de decisão do tratamento do filho dele. 8. A dose, e aí é da dose que eu comecei a falar para vocês. A dose de treino ela tem que ser autossuficiente para gerar uma resposta. Então, a gente precisa treinar. Então, o que ele sugere? High doses, ou seja, doses altas intercaladas com doses baixas, para facilitar o aprendizado dessa atividade, dessa função. A dose ela vai depender de uma série de fatores, ou seja, o número de sessões, né? Vai depender de uma série de fatores que são pessoais, da complexidade da tarefa, o quão difícil é essa tarefa, o tipo de intervenção que você pretende aplicar e os recursos que você tem disponível ali no ambiente. E aí o que ele traz como sugestão, né? Então, quando os objetivos são para membros superiores, eles sugerem um treino de 15 a 25 horas para que a habilidade seja atingida. Se for uma habilidade mais global, que envolva o corpo inteiro, ele sugere um treino de 40 horas para que a habilidade seja aprendida. Então, por isso que ele sugere as doses altas, para a gente conseguir essa quantidade de horas de forma mais rápida e depois reduza as doses. E aí intercale com as doses mais baixas, porque é como a gente, né? Então, assim, se eu quero aprender piano e eu tenho 2 horas de aula por semana, como que eu vou aprender mais rápido? 2 horas de aula por semana ou se eu treinar todo dia 2 horas? Se eu treinar todo dia 2 horas, eu vou aprender mais rápido. Então, essa é a ideia. Você pode intercalar esses intensivos para acelerar o processo de aprendizado, porque ele vai precisar de 40 horas para que a atividade seja aprendida. Então, ele diz isso, que para uma atividade global, precisa de um treino de 40 horas para que a atividade seja aprendida. E aí, foi o que eu falei do bloco das horas. E aí ele sugere outra coisa que eu acho que é super importante, que esse treino, essas 40 horas que você precisa treinar, que a criança precisa treinar para aprender aquela função, elas podem ser complementadas pelas atividades em casa. Ou seja, ele vai fazer a terapia, porém ele não precisa fazer 40 horas de treino dentro da clínica. Ele pode fazer 20 na clínica e 20 em casa, o que torna mais viável essa quantidade de horas, né? Então, às vezes, não é viável para a família que o paciente venha para a sessão 40 horas, mas é viável que ele faça 20 e aí ele complementa em casa com as 20 horas. Então, essa estratégia, ela é possível e a gente pode lançar mão dela.